Bom, galera, hoje a gente vai ver então o vídeo, né, da aula prática, beleza? Vamos continuar aqui, não tinha posto para gravar, voltei. Agora tá gravando certinho. Boa aula aí. Né, a escala de percepção subjetiva de esforço de Omni, ela é muito aplicada para exercícios resistidos, para treinamento funcional. Então, uma escala que se adapta bem à população jovem. Você pode ter uma escala para meninos e para meninas, então para grávidas, também gestantes, você também pode utilizar essa escala, acaba vindo com o desenho da gestante. Então, é uma escala bastante didática, é uma escala como a escala de Borg, a de Foster adaptada, né, de 0 a 10, onde a gente pode controlar aí a intensidade do exercício. É extremamente importante você utilizar isso para que você controle a intensidade do exercício na população que você está intervindo. Quando a gente fala de atividade com característica mais aeróbia, se você tiver um frequencímetro, é ótimo para você controlar. Você vai ter a medida direta ali no seu pulso, vendo exatamente o que está acontecendo com o corpo do seu aluno. Mas, se você não tiver esse recurso, nem por isso você precisa deixar de fazer o acompanhamento ou o monitoramento da carga de treinamento que você está tendo. Então é importante você utilizar esse tipo de escala. Você que já conhece esse tipo de escala, já viu ela em outras disciplinas, é importante também estar utilizando aqui. Para essa primeira parte, então, exercício físico para jovens obesos. Né? O jovem, a gente precisa entender ele dentro da sua característica. Né? O jovem ele não é um mini adulto, então não é tudo que um exercício físico voltado para adulto, quando é ministrado, também pode ser ministrado para a população jovem. Existem alguns recursos, existem algumas limitações que precisam ser respeitadas para a prescrição do exercício na população jovem. E a gente vai passar por cada uma delas aqui. A outra questão é o obeso. Né? Ele já está levando um sobrepeso, já está levando um peso excessivo, e isso dificulta a prática da atividade. Você precisa considerar essa limitação para que você dose a intensidade do exercício e o exercício físico saia então na intensidade planejada. Muitas vezes você pode considerar você mesmo executando esse exercício, você julga ele fácil, mas se você não tem um excesso de peso corporal como tem um obeso, você não está tendo a dimensão real do que aquilo pode significar para o obeso. Então é importante estar levando em consideração as limitações da população, e é importante você estar a todo momento controlando a carga. E a gente vai simular aqui numa primeira parte exercícios funcionais para que você possa identificar. Eu trouxe para ajudar a gente na nossa aula, trouxe o Guilherme, então vou apresentar aqui o Guilherme para vocês. Obviamente o Guilherme ele é jovem, mas ele não é obeso. Né? O Guilherme ele é um cara muito bem condicionado, vai auxiliar a gente para executar de forma adequada os exercícios e para que vocês também possam perceber a diferença de intensidade percebida por ele quando você faz algumas modificações no exercício. Essa intensidade percebida é importante você levar em consideração para ajustar o treinamento para a população específica. Então a gente vai vivenciar um pouquinho melhor cada uma dessas situações agora. Bom, para a nossa primeira atividade, a gente vai estar trabalhando exercícios funcionais. Como você vê no seu roteiro de aula prática, são 3 exercícios que você precisa prescrever com 10 repetições para cada exercício. Exercícios multiarticulares. Então não faz exercício muito localizado, monoarticular. Você vai fazer exercício mais abrangente para o corpo, considerando que é um indivíduo obeso. Então a gente precisa lembrar sempre disso. Está aqui o Guilherme, ele vai fazer o primeiro exercício. Eu vou mostrar uma sequência de exercícios aqui e as diferenças de percepção de esforço quando a gente faz algumas alterações. É essa diferença que eu gostaria que você experimentasse também na sua aula prática. Então, o primeiro exercício, a gente vai fazer a flexão de braço com o joelho apoiado no chão. Então, vamos lá, Guilherme. Apoia o joelho no chão, mão à frente. A flexão de braço sem tirar o joelho, é uma flexão mais leve, 10 repetições. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joia. Pode levantar, Guilherme. Percepção. 2.
2. Então, fácil, né? A percepção de esforço, fácil. Realmente é um exercício bastante fácil. Como você pode ver, a gente está aqui numa área livre, então você não precisa de muitos recursos para estar aplicando exercícios funcionais. Tranquilo para ele que é condicionado, né? Se você pega um menino ou uma menina obeso que não é tão condicionado, talvez nesse exercício ele já relate uma intensidade ou uma percepção de esforço maior. Lembrando que os exercícios precisam acontecer em intensidade moderada. Então, moderada a gente vai estar falando aqui entre 4 e 6 ou entre 5 e 7. Você pode manter essa faixa entre 5 e 7, estaria ok para essa intensidade. Para ele foi 2, muito fácil. Aí a gente pode promover uma alteração desse exercício para que a intensidade suba. Então, a flexão de braço com a perna estendida, Guilherme. Vamos lá? Vamos lá. 1, 2, isso. 5, 6, 7, 8. Vamos lá. 9, mais 1. 10. Ótimo. Percepção de esforço. 3. Aumentou um pouco. Para ele ainda está muito fácil, né? Se a gente encurtar o intervalo, aumentar o número de repetições, pode ser que fique mais difícil. O que eu queria mostrar nesse exercício para vocês, que é importante vocês também experimentarem. Essa diferença de posição gera um aumento de intensidade. Essa intensidade foi percebida por ele. Pequena por causa do nível de condicionamento. Mas em você testando, pode ser que você já identifique uma intensidade maior. E para um indivíduo que não tem tanta força muscular, pode ser que o segundo exercício ele nem consiga executar as 10 repetições com o corpo estendido. Então é extremamente importante você fazer esse ajuste. Para o Guilherme, se eu tivesse prescrevendo a atividade dele, ele com 3 na percepção de esforço estaria muito baixo. O que eu faria? Colocaria algum incremento de carga, né? Ou faria mais repetições nesse caso, ou faria as séries com intervalos mais curtos. Então esse é um dos tipos de exercício que você pode estar utilizando. Um segundo exercício multiarticular, aí envolvendo membros inferiores, né? A gente fez um exercício para membros superiores, existem vários, você pode utilizar aquele que você achar melhor na sua aula. Estou dando só um exemplo de uma atividade que você pode fazer. Então, o exercício membros inferiores, a gente vai fazer o agachamento convencional, só com o peso do corpo. Vamos lá, faça as duas pernas, braço estendido à frente, coluna retinha. Vamos lá, agacha, 10. Pode agachar, isso. 1, vai lá. 2, sempre importante, vai contando, tá? 3, sempre importante você estar do lado do seu aluno, orientando a postura dele. No caso, como o Guilherme já sabe fazer os exercícios, fica mais fácil. Mas se ele não tem a coordenação motora, fatalmente ele vai errar, vai inclinar o tronco muito à frente, não joga o quadril atrás. Então essas correções você precisa estar fazendo durante a execução. Tranquilo, né? Percepção. 3. Então ainda muito fácil. Está acostumado a treinar, é importante identificar isso. No seu aluno jovem, obeso, será que vai sair tão fácil assim? Possivelmente ele vai relatar uma percepção de esforço maior. Ele relatando uma percepção de esforço maior, se já tiver dentro da intensidade que você planejou, mantém e só ajusta o intervalo. O intervalo de recuperação é ideal que você dê por volta de 1 minuto. Se você consegue perceber que sessão após sessão ou série após série de exercício, ele começa a relatar uma percepção muito maior do que aquilo que você havia planejado, o ideal é que você aumente esse intervalo de recuperação para que ele se mantenha na intensidade. A gente vai aumentar o grau de intensidade do exercício. Para ele ficou muito fácil, ele já vai fazer uma variação de agachamento, o agachamento com as pernas alternadas envolvendo o salto. Então isso com certeza vai aumentar bastante a percepção do esforço dele. Então vamos lá, 10 saltos. 1, 2, isso, 3, 4, 5, postura reta, 6, 7, isso, 8, 9, 10. Ótimo. Percepção. 4. Aumentou. Mais difícil que o primeiro? Bem mais difícil ou não? Bem mais difícil. Então, você pode ir fazendo esses ajustes, mesmo trabalhando com exercício funcional, com o auxílio de uma escala de percepção de esforço, você consegue ir promovendo ajustes na intensidade do movimento.
como ele, repito de novo, bem condicionado, consegue fazer esse exercício. Mas será que um jovem obeso, dependendo ainda do grau de obesidade dele, será que ele consegue fazer esse exercício? Fatalmente não. Será que ele tem condições físicas de fazer esse exercício? Por exemplo, a articulação do joelho vai sofrer, a articulação do quadril vai sofrer, pelo excesso de peso a coluna dele vai sofrer, então ele tem que ter uma série de fortalecimento prévio para que ele possa fazer esse tipo de exercício. Mas você tem para onde avançar. E um terceiro exercício que eu posso demonstrar aqui para você ter uma noção geral de como conduzir a sua aula prática, é o burpee. O burpee é um exercício muito conhecido no ambiente do treinamento funcional e existem várias formas de se fazer o burpee. Você tem desde formas mais tranquilas, mais fáceis de se executar para iniciantes, até formas mais avançadas de execução, onde envolve uma percepção de esforço muito maior. A primeira parte, então, primeira variação do burpee, ele vai simplesmente agachar, botar as duas mãos no chão, estender uma perna de cada vez atrás, voltar a perna à frente e ficar em pé novamente. Isso já gera um determinado esforço. Depois a gente vai mostrando as outras variações para você perceber como a intensidade também aumenta. Então vamos lá, o primeiro, pode fazer 10 vezes, tá? Agacha, isso, sobe, uma, vamos lá, agacha, isso, duas, de novo, isso, 3, continua, 4, vamos lá, 5, 6, mantenha a postura reta quando subir, isso, vai lá, 7, 8, vamos lá, 9, 10, isso, percepção, 5. Então foi tranquilo, mas já está dentro de uma intensidade moderada. Você viu que como envolve uma massa muscular maior no exercício, envolve a parte de membros inferiores, envolve membros superiores também, envolve a alteração do plano da realização de exercício. Então o esforço dele foi muito maior, apesar de ser um exercício ainda simples. Comparado com os outros exercícios que a gente fez, que foi a flexão de braço e o agachamento convencional, você já percebe que a percepção de esforço dele já está maior, ou seja, a intensidade já está maior. Esse é um exercício que para uma população idosa provavelmente ele já indica uma percepção de esforço alta. Mas caso ele indique uma percepção baixa, você pode passar para um segundo estágio. Então, o segundo estágio, você faz um ajuste no movimento para que ele se torne mais rápido. Então ele vai começar com as mãos para cima, ele abaixa a mão, apoia as duas mãos no chão, joga de uma vez as duas pernas para trás, volta as duas pernas para frente e fica em pé novamente. Então essa é a segunda forma de fazer, um pouco mais intensa do que a primeira. Vamos lá, Guilherme? Fazer 10. Isso, recolhe as duas pernas. Recolhe, isso, e sobe. 2, 3, isso. 4, 5, isso. 6, estende bem o braço para cima, isso. 7, vamos lá. 8, 9, 10. Percepção. 6. Já ficou mais difícil. Sentiu cansar um pouco mais esse? Esse já é mais difícil. Então, o que você fez? Você aumentou a intensidade, tornou o movimento um pouco mais dinâmico, o deslocamento das pernas um pouco mais rápido, o fato de levantar os braços também já exige uma quantidade de esforço maior. Exigindo uma quantidade de esforço maior, ele tem a percepção de uma intensidade maior também. Esse já é um exercício que começa a ficar um pouquinho mais complicado para a população obesa fazer. Se ele tiver um bom condicionamento físico, vai conseguir fazer. Mas se não tiver, acaba sendo intenso demais. Tem forma de deixar ele mais intenso ainda? Tem. Quanto ele já recuperou? Vamos lá? Ele vai fazer com
salto estendendo o braço. Quando ele retorna do salto, muito rápido, ele desce, apoia as duas mãos no chão, as duas pernas para trás, volta, levanta e salta de novo. Então aí já está envolvendo um movimento explosivo, que é o salto, e isso gera uma quantidade de esforço muito maior. A percepção do esforço dele com certeza também vai ser maior. Vamos lá? 10, isso. 1, 2, 3, vamos lá. 4, 5, 6, 7, estende o braço, 8, 9, 10, deu, isso. Percepção? 7. 7. Então a gente já está atingindo, mesmo para o Guilherme, que é um indivíduo condicionado, a gente já está atingindo o borde superior do planejado para a intensidade. Se eu passo uma intensidade, uma alteração desse movimento um pouquinho mais intensa ainda, que é fazer o salto, jogar as pernas para trás, fazer o movimento da corrida, volta a perna para frente e salta de novo, fatalmente a gente vai passar da percepção do esforço sugerida. Bom, essa foi uma sequência para mostrar a você que você pode, com exercícios simples e com uma escala de percepção de esforço, e dosando a intensidade, mesmo não trabalhando com exercício resistido convencional, onde você controla o peso de cada uma das séries. Você tem como fazer ajuste de carga, sim, em treinamentos com o peso do corpo. Basta você conhecer a variação de movimento e entender o que essa variação pode proporcionar. Então, se a gente tivesse com um frequencímetro aqui, fatalmente a frequência cardíaca do Guilherme teria mostrado uma oscilação grande, né? Teria se elevado muito mais nesse exercício do que no primeiro. Então essa percepção você vai precisar ter, esse feeling você vai precisar ter. Para isso é importante que você também tenha vivenciado toda essa realização de exercício, para que você possa escolher, né, selecionar o melhor exercício para o seu aluno. Volto a frisar que depende do grau de obesidade, né, do grau de limitação desse aluno para executar cada um dos exercícios. Se você tem uma obesidade com um grau muito elevado, né, um sobrepeso muito grande, que limita muito, você precisa trabalhar com exercícios mais simples, com menor grau de dificuldade neuromuscular e de execução. Se você está trabalhando com obeso, mas ele tem uma capacidade funcional muito boa, realiza muito bem os exercícios, tem uma boa consciência corporal, você pode aumentar o grau de dificuldade dos exercícios, que aumentando essa percepção de esforço, com certeza vai estar trabalhando uma intensidade maior, o gasto energético também é maior e isso contribui para você vencer o problema dele do sobrepeso e obesidade. Então é importante que você faça isso de forma progressiva. Começa com exercícios mais simples, à medida que o seu aluno evolui, você evolui também o grau de dificuldade dos exercícios, porém sempre utilizando a ferramenta, sempre controlando a intensidade de cada um dos exercícios. A gente vai para a segunda parte agora, que é a parte de prescrição de exercício aeróbio. Bom, dando continuidade na nossa aula, a segunda parte, a gente estava no ambiente externo, fazendo as atividades funcionais, para mostrar que você não precisa necessariamente estar numa academia para fazer esse tipo de exercício. Agora a gente vem para o ambiente da academia, para que a gente possa utilizar a esteira para a realização da segunda parte, que é a prescrição de exercício aeróbio. Então, prescrição de exercício aeróbio para a população jovem obesa, né? Como eu disse, o Guilherme aqui ele não é obeso, então ele vai ter facilidade em realizar o exercício. Mas o seu aluno obeso, com certeza, ou você aumentar a intensidade do exercício aeróbio e permanecendo por um tempo prolongado, ele vai encontrar grandes dificuldades. O importante para você conduzir esse tipo de atividade, você também ter a escala de percepção de esforço. Essa escala você também já conhece, a escala de percepção de esforço de Borg, 6 a 20 é uma escala de 15 pontos, onde você começa ali no 7 muito fácil até 19 muito cansativo. E o ideal é que você mantenha aí entre 12 e 13
para uma intensidade moderada, podendo chegar talvez até 14, mas se mantendo no meio dessa escala, para você ter a percepção de esforço do seu aluno como moderada. E aí você faz o ajuste da intensidade da atividade mediante o que você vai percebendo na percepção de esforço. Como que você faz isso? Minuto a minuto. Você tem duas formas de prescrever exercício na esteira para o seu aluno obeso. Você pode prescrever ou ministrar uma atividade contínua, caso ele tenha condições de fazer isso, ou você pode fazer o exercício intervalado. É mais comum que você consiga inicialmente fazer o exercício intervalado por uma baixa capacidade aeróbica do seu aluno. Então, muitas vezes ele não suporta, pelo excesso de peso e pelo baixo condicionamento, realizar uma atividade contínua. Então, você coloca lá uma atividade, deixa ele correndo, ele não vai conseguir, muitas vezes, por essas limitações, permanecer na atividade o tempo ideal que ele deveria, para você atingir o gasto calórico esperado. Então, você pode lançar a mão aí da estratégia de atividades intervaladas. O importante é a equivalência desse intervalado que você pode trabalhar. Você tem lá o conceito de densidade do treinamento, que é quanto tempo de estímulo por quanto tempo de recuperação. E para indivíduos nessa condição de obesidade, é importante que você não tenha uma densidade tão alta, ou seja, você tem um tempo de estímulo ligeiramente inferior ou igual ao tempo de recuperação. Então, eu vou trabalhar o intervalado, eu trabalho lá 2 minutos de estímulo por 2 minutos de recuperação. Se você começa a trabalhar muito tempo de estímulo com pouco tempo de recuperação, para indivíduos obesos, dificilmente você vai ter uma atividade mais prolongada. E aí você tem restrição no gasto calórico gerado pela atividade, porque ela vai ter uma duração menor. Então é importante que você pense nessas duas variáveis para você poder prescrever, então, a sua atividade. A gente vai simular aqui primeiro a atividade contínua, né? O Guilherme ele tem condições de realizar, mas a gente vai perceber o ajuste de intensidade. Então vamos começar aqui uma atividade numa corrida. Como que você faz o ajuste desse primeiro momento da corrida? Experiência profissional sua, né? Ele não vem já com uma capacidade pré-determinada de quanto ele consegue fazer. Por isso que é tranquilo, Guilherme? Por isso que é tão importante você ter experiência na realização de exercício. O seu aluno ele não vai vir com um manual de instrução dizendo quanto que ele aguenta naquele momento. Você vai ter que começar a propor algumas atividades e colocá-lo para realizar. E aí, à medida que ele vai te dando algumas respostas, você vai fazendo um ajuste dessa atividade. É óbvio que eu já tenho uma noção do que o Guilherme consegue fazer, então eu coloquei uma atividade, uma intensidade aqui que provavelmente seja baixa para ele. E aí, após 1 minuto de atividade, a gente consegue observar a percepção de esforço. Quanto está, Guilherme? 8. 8 na escala de percepção de esforço é fácil. O que a gente vai precisar fazer? Aumenta a intensidade. Então, vou aumentar um pouco. Que aumentei 1,5 km por hora a velocidade da esteira e eu deixo o Guilherme aí fazendo essa atividade. E a cada minuto eu vou monitorando para saber se ele está dentro do que eu quero ou não. Você pode fazer isso com o seu aluno. O que é importante? Que nesse tipo de atividade, o aeróbio contínuo, ele permaneça o maior tempo possível. Você prescreva atividades longas, acima de 30 minutos de duração, seriam atividades ideais para que ele tenha um gasto calórico efetivo. E aí, quanto maior for a intensidade, a velocidade de corrida dele, quanto maior for a intensidade desse exercício, maior o equivalente metabólico da atividade. Ou seja, no cálculo do gasto energético, se ele correr mais rápido, mantendo a intensidade que você quer, ele vai gastar mais caloria. A questão é o seu aluno obeso ter condições de fazer isso, tá? Percepção, né? 12. 12 já está ligeiramente cansativo, está dentro da faixa que a gente quer, entre relativamente fácil e ligeiramente cansativo.
A tendência é que, se ele permaneça nessa atividade, nessa intensidade, ele ainda vai ter um aumento pequeno da percepção de esforço, mas ele já está dentro do que a gente espera para nível moderado de atividade. E aí, para perda de peso, o ideal é que ele permaneça um longo período dentro dessa atividade, nessa intensidade. Isso vai dar um equivalente metabólico, essa velocidade de corrida, ele está correndo a 10 km por hora, corridas a 10 km por hora, você tem o equivalente metabólico dela. Você utiliza as informações de sexo, peso e tempo que ele fica nessa atividade, multiplica por esse equivalente metabólico e aí você vai ter o gasto calórico dessa atividade. Para indivíduos que precisam perder peso, o ideal é que ele tenha o maior gasto possível, ou seja, quanto mais tempo ele conseguir permanecer aqui, melhor para ele. Percepção, Guilherme. 14. Então aqui ele já está quase no bordo superior da nossa intensidade. Se ele permanece, e eu pergunto para ele novamente daqui a um tempo, eu percebo que essa percepção de esforço está passando de 15, eu preciso reduzir a atividade, a intensidade da corrida. E aí eu vou fazendo esse ajuste até perceber que ele já não volta mais para a intensidade moderada, talvez já tenha fadigado, cessa a atividade e segue para uma próxima atividade. Então é assim que você pode fazer o controle para a intensidade para aeróbio contínuo. Eu vou parar aqui um minutinho para o Guilherme se recuperar. Anda um pouquinho para a gente fazer a outra parte, tá? Então, enquanto o Guilherme faz uma recuperação ativa, né, como ele é condicionado, eu vou explorar dele, ele vai fazer as duas atividades simultâneas. Treinamento intervalado. Então, imaginou que você está com o seu aluno lá, o seu aluno obeso, não tem condições de fazer essa corrida contínua que o Guilherme fez. Um indivíduo com excesso de peso, com baixo condicionamento físico, se você coloca ele para fazer essa corrida contínua, fatalmente ele vai aumentar a percepção do esforço dele muito rápido e vai chegar a um ponto que ele não consegue sustentar mais a atividade, precisa parar. E aí uma ótima estratégia é trabalhar com treinamento intervalado. Você tem o treinamento intervalado de longo e você tem o treinamento intervalado curto. O treinamento intervalado curto, você trabalha com intensidades maiores, né? E tempos de intervalos maiores também. A sua vantagem, você desenvolve uma capacidade no seu aluno de correr mais rápido. Porém, essa atividade precisa ser mais curta. Ela apresenta uma intensidade muito maior e uma duração menor. O gasto calórico da atividade em si, ele passa a ser menor, mas o impacto fisiológico dela pode ser maior porque você induz um efeito chamado EPOC, que é o consumo excessivo de oxigênio após a atividade, para compensar o esforço fisiológico gerado aqui, ele acaba tendo um gasto calórico, um consumo de oxigênio e, consequentemente, um gasto calórico aumentado após a atividade. Isso quando você trabalha com esse intervalado mais intenso. E no caso do intervalado mais longo, você trabalha com uma intensidade menor, então você consegue permanecer por mais tempo nessa atividade. Essa atividade ela vai ter um gasto calórico maior, porém um efeito fisiológico de consumo excessivo de oxigênio após a atividade menor. Então o EPOC dessa atividade é menor do que quando ele é mais intenso e mais curto. Porém, ela tem um gasto imediato maior. E aí você precisa pesar essas diferenças. Se você tem um aluno que consegue fazer o intervalado mais longo, ou intervalado extensivo, você pode colocar ele para fazer e intercalar em dias de treino com um intervalado mais intensivo. Você trabalha períodos menores numa intensidade mais alta. E aí você vai ganhando condicionamento e gerando gasto calórico. Você tem o melhor dos dois lados, até que ele consiga fazer as atividades contínuas. Recuperado? Então a gente vai simular aqui primeiro um intervalado intensivo, um intervalado mais curto. Então o Guilherme ele vai fazer um estímulo de 2 minutos muito forte por 1 minuto de recuperação. E a gente vai perceber a intensidade nele.
Então, vamos lá, deixa eu zerar aqui. Então são 2 minutos forte, aí você vai ter a percepção de esforço, tá? Então aqui o Guilherme está correndo numa velocidade maior, vai permanecer durante 2 minutos. A cada minuto eu faço a percepção de esforço dele para saber como que está indo a resposta da atividade. Vamos lá, 50 segundos. Percepção, Guilherme. 16. 16 ele já está no cansativo, muito cansativo. Ele tem mais 1 minuto. Então perceba que nesse tipo de atividade, a cada estímulo que eu dou, 2 minutos de estímulo por 1 minuto de recuperação, eu tenho uma densidade relativamente alta. Ele tem pouco tempo de recuperação por estímulo dado. Né? Talvez no obeso você não possa trabalhar com 2 para 1, talvez você tenha que trabalhar com 2 para 2 ou 1 para 1. Mas o importante é que você chegue num limiar alto e tente recuperar. Quase chegando no tempo. Percepção. 19. Cansou. Então, agora eu diminuo. Dou 1 minuto de recuperação e daí eu vou de novo para a intensidade mais alta. Aí dou 1 minuto ele em recuperação ativa. A tendência é que nesse 1 minuto ele diminua a percepção dele, mas não vai diminuir muito, porque o tempo de recuperação é pequeno. Quanto melhor for o condicionamento dele, melhor ele recupera. E aí você tem que dosar isso para o seu aluno. Se o seu aluno não tiver uma condição física muito boa, ele não recupera muito bem. Aí você precisa dar mais tempo de intervalo. Mas esse tipo de atividade você vai ter um ganho de VO2 máximo, um ganho de capacidade aeróbia significativo. Então está quase recuperando. Aí, percepção. 16. Ou seja, ele saiu de 19 para 16. 16 ainda está acima da intensidade moderada. Eu deveria ofertar um descanso maior ainda para ele ou reduzir a intensidade do estímulo que eu dei, porque o estímulo que eu dei foi muito forte. Então é assim que você vai trabalhar um intervalado mais curto. Aí se eu quiser trabalhar um intervalado mais longo, eu vou colocar ele numa intensidade menor, ou seja, ele estava correndo a 13 km por hora, eu posso colocar ele correndo a 11 km por hora, ainda assim é acima da velocidade do contínuo. Então aqui, ele está correndo a 11 por hora, é abaixo daquele estímulo curto. Com 1 minuto a gente já vai perceber a diferença, com 2 minutos para você ver como o aumento da percepção de esforço não é tão grande quanto ele foi no ponto mais intenso. Então esse seria o intervalado longo. Esse intervalado longo, eu permaneço com ele aqui acima de 5 minutos. Posso permanecer até por volta de 10 minutos de estímulo por um tempo de recuperação. Então é importante que você trabalhe também essa possibilidade no seu aluno, para aquele que não consegue fazer o exercício contínuo. Essas velocidades que eu estou trabalhando aqui são velocidades para ele. Você precisa dosar para o seu aluno, cada um vai ter o seu ritmo específico. Percepção, Guilherme. 16. Então está cansativo ainda. Está entre cansativo e muito cansativo. Dá para a gente entender que está num ritmo legal. Vê, a primeira percepção dele já tinha sido maior. A gente vai ver a segunda percepção dele com 1 minuto, com 2 minutos, para saber se chegou ao nível de exaustão ou não.
No intervalado intenso, mais curto, ele chegou na exaustão. Talvez nesse ele não chegue. Então, como não está um ritmo tão rápido, tão forte, ele consegue seguir. Isso que ele está sob efeito de 2 exercícios. Né? Ele já fez o contínuo para demonstrar para vocês e agora já fez um intervalado curto e agora está fazendo um intervalado longo. Então, a gente precisa considerar isso também. Percepção. 17. Alterou muito pouco do primeiro para o segundo. Então, no primeiro estímulo, ele relatou 16, no segundo 17, ou seja, esse ritmo ele não é tão forte quanto era o outro, ele não aumenta tanto a frequência cardíaca, a percepção de desgaste dele. Então, fatalmente, ele toleraria mais tempo. Eu vou diminuir aqui porque o Guilherme já fez vários aqui, ele não precisa explorar tanto ele. Mas isso era para demonstrar para você como você pode controlar essas atividades. Então, veio para exercício aeróbio com jovem obeso, primeiro, precisa entender quais são as limitações dele para saber quais são as possibilidades de realização de exercício. Tem condição de fazer contínuo? Tem. Esse contínuo sai numa intensidade boa? Sai. Então, trabalhe contínuo com ele, mas vai monitorando a percepção dele de esforço para manter ele no nível adequado. Não tem condições de fazer aeróbio contínuo, parte para o intervalado. Qual tipo de intervalado eu posso fazer? Depende do nível de limitação dele. Se ele tem possibilidade de fazer um intervalado mais intenso, trabalha para ganhar uma capacidade inicial de corrida, uma capacidade aeróbica legal e ele suportar uma carga maior. Não tem, trabalha com cargas menores e tempos maiores para que ele vá se habituando àquela atividade e à medida que ele melhora a capacidade aeróbica dele, você pode fazer incrementos na intensidade do exercício. O importante é sempre você estar dosando o ponto de partida e aí vai depender muito da sua análise, da sua experiência, para você traçar o caminho inicial e aí sim você utiliza as ferramentas que você tem à sua disposição para monitorar essas atividades e fazer os ajustes necessários. Bom, dando continuidade à nossa aula, nossa segunda parte, a gente vai tratar de exercício físico para gestante. E essa é uma população que você precisa ter um cuidado prévio já para começar a atividade. Então, diferente de uma população jovem, obesa, que também precisa ter passado por um médico, justamente pela condição de obesidade, e apresentar uma liberação médica para a realização de um programa de exercício físico, a gestante você tem que, além de ter, ela já vai ter automaticamente um acompanhamento médico, mas além de ter a liberação médica, você precisa, a cada sessão de treino, ter alguns cuidados iniciais para saber se naquele dia ou naquele momento exatamente ela não está com algum fator que seja impeditivo para a prática do exercício físico. No seu roteiro de aula prática, você tem essa tabela que ela mostra algumas contraindicações absolutas e algumas contraindicações relativas em relação específica ao quadro de gestante para a prática de exercício físico. Então, contraindicações absolutas, por exemplo, a gestante tem alguma doença cardíaca, alguma doença pulmonar, então esse tipo de contraindicação ela já é absoluta. Fatalmente, o próprio médico já não vai dar a liberação para a prática do exercício físico. Mas, caso a pessoa não tenha passado por um médico, não tenha tido esse cuidado e chegou nas suas mãos para que você faça a intervenção, essa é uma contraindicação absoluta. Sem que haja liberação médica, você não deve prescrever o treinamento. E aí você tem algumas contraindicações relativas, que é, por exemplo, está com quadro de anemia severa, então é um momento, é um ponto momentâneo, é um fator momentâneo que ela apresenta e que não deve realizar o exercício físico. Se ela não tiver nenhuma dessas contraindicações, aí você pode estar prescrevendo o seu programa. Por exemplo, ainda algumas contraindicações relativas. Está com fraqueza muscular excessiva naquele dia. Já é um indicativo que ela não está numa condição fisiológica boa para treinar. Talvez seja melhor não realizar um treinamento específico para a melhoria de alguma variável física. Talvez você realizar uma sessão de alongamento, de relaxamento, seja mais proveitoso.
dor ou inchaço excessivo, por exemplo, na panturrilha. Pode ser um indicativo de algum problema vascular um pouco mais sério. Não é ideal que você coloque a pessoa para fazer um exercício físico sem que seja avaliado qual é a causa daquele inchaço. Então, esses cuidados, quando a gente fala de exercício físico para gestante, ele precisa ser tomado e você precisa estar atento a esse tipo de situação. Fora isso, você tem a manifestação do exercício convencional, ou seja, a gente vai simular aqui o acompanhamento, a prescrição e o acompanhamento de exercícios resistidos e exercício aeróbio para gestante. A gente vai seguir o mesmo protocolo, o mesmo formato da primeira parte da nossa aula. Então você tem lá a escala de percepção subjetiva de esforço, que você pode utilizar para monitorar a carga de treinamento dela nos exercícios resistidos, e você também tem a escala de percepção de esforço que você pode utilizar para a prescrição do exercício e acompanhamento do exercício aeróbio. Essa escala, voltando a enfatizar que o aluno ele precisa estar familiarizado com essa escala. Então, quanto mais você aplica, melhor a familiarização dele, melhor a percepção dele em relação àquilo que está acontecendo, melhores são as informações que você tem para você fazer ajuste. E os ajustes iniciais? Como que você faz? Como eu disse, o aluno ele não vem com um manual de instrução para você determinar as cargas iniciais. Aí precisa da sua experiência profissional para que você dose. Nesse momento é melhor você pecar pela precaução, ou seja, trabalhar com cargas realmente inferiores, e à medida que a sua aluna executa, você fazer os ajustes, do que você começar com uma carga excessiva e correr algum risco de cara de gerar algum problema. No seu roteiro de aula prática está sugerido que você faça a prescrição de alguns exercícios resistidos para executar 2 séries de 10 repetições entre vocês, para que vocês possam fazer o ajuste do controle de carga. Então, à medida que um executa, o outro aplica o método e faz o ajuste de carga baseado na resposta que você teve, como a gente vai fazer aqui. O ideal para gestante, que você evite algumas posições desconfortáveis. Por exemplo, dependendo da fase gestacional que a gestante se encontra, exercícios em decúbito dorsal, né, você fazer exercício deitado, pode não ser uma boa estratégia. Exercícios também como leg press, que além de você estar em decúbito dorsal, você ainda tem os membros inferiores acima, né, e toda a carga é feita nesse sentido, também não é um exercício ideal. O importante é que você, em fases mais avançadas da gestação e que não demonstrar nenhum risco, você faça exercícios preferencialmente na posição sentada, que acaba sendo mais vantajoso para ela, além de alguns exercícios funcionais que são feitos livres para que ela tenha melhor estabilidade corporal, e alguns fortalecimentos que são específicos para o quadro de gestação. A gente vai fazer o primeiro exercício aqui, o exercício na cadeira adutora. A gente vai simular o exercício. Você pode utilizar quaisquer exercícios que você tenha aí à sua disposição. O importante é que você atenda a essas recomendações. Então, aqui, né, não é uma gestante, continua sendo o Guilherme, mas ele está fazendo o papel aqui. Ele está sentado. Esse é um exercício que é interessante para que as gestantes façam. Fortalecimento do membro inferior, uma parte isolada de membro inferior, a cadeira adutora, e você tem também a posição anatômica favorável para ela. Então faz um exercício sentado. Dificilmente a barriga vai atrapalhar nesse tipo de exercício, principalmente em aparelhos que têm uma boa ergonomia. Aparelhos que não têm uma ergonomia tão boa assim, quando o encosto ele é muito à frente, acaba que a barriga fica na posição que a perna impossibilita a abertura, o afastamento e o fechamento das pernas. Então, o importante é que daí você ajuste o banco, coloque o encosto um pouquinho para trás, para que a gestante fique numa posição melhor. Aqui para ele, não está tendo nenhum inconveniente. Como que ele executa o exercício? Então, vai fazer a primeira série. A gente aplica a escala de percepção de esforço, baseado no que ele responde, a gente faz o incremento da carga. Então pode soltar a lágrima.
Vai lá, faz 10 repetições. Isso, afasta e volta. Mais rápido um pouco. Velocidade de execução, moderada. Não precisa segurar na fase excêntrica do movimento para não gerar estresse excessivo muscular. Mas também não precisa fazer um movimento explosivo. Então, velocidade de execução moderada. Quantas? 10. Pode travar lá. Percepção de esforço. 2. Fácil. Por quê? O peso está muito pequeno. Então, o que a gente vai fazer? Pode soltar ali. Vou precisar que você tire a perna para aumentar o peso. Isso, vai ter que levantar da cadeira. Então, aqui, foi feito o aumento do peso baseado na percepção de esforço dele. A gente fecha novamente a cadeira. Isso, travou? Dá-se um intervalo por volta de 1 minuto. Intervalos muito curtos tendem a induzir uma fadiga maior e isso pode comprometer, pode gerar um inchaço maior, o que gera uma maior restrição, vasoconstrição periférica, e isso tende a elevar significativamente a pressão arterial durante a realização do exercício. Intervalos muito longos também não são ideais porque você acaba diminuindo muito a efetividade do estímulo. Então, intervalos moderados, entre 1 minuto e 1 minuto e meio, são suficientes para você aplicar o exercício. Vamos lá? Mais 10. Isso. Oito, isso. 10. Percepção. 4. Então, o ajuste da carga foi eficiente, ele manifestou um aumento na percepção de esforço, está dentro do ideal, a gente cumpriu o exercício. Vamos para o outro exercício. Né? Ou então, nosso segundo exercício, a gente vai fazer um exercício de membro superior. Então, vamos lá, Guilherme, pode sentar. O exercício de puxada à frente fechada. Tem vários nomes, cada um executa o nome. Então, ele vai fazer a posição, estende o braço todo, flexiona até em cima do peito. Isso, 10 repetições, vamos lá. Um pouquinho mais rápido. 2, isso. Sempre velocidade de 1 para 1. Não segura a fase excêntrica e também não precisa produzir um movimento explosivo na fase concêntrica. Oito. Mais uma. Deu. Isso. Percepção. 5. Então a percepção de esforço dele já foi de 5, ou seja, já está dentro da intensidade moderada, que é o ideal. Esse exercício dá para uma gestante fazer? Dá. Sentada, acaba fortalecendo o dorsal. Você também pode fazer exercícios para peitoral, sentado, né, um supino máquina. Sugiro que você trabalhe mais com máquina do que com pesos livres para gestantes, principalmente nas fases mais avançadas. Mas é importante você também trabalhar exercícios de estabilidade, controle corporal, então exercícios com o corpo livre, exercícios livres. Então, quando você vai fazer fortalecimento muscular localizado, pode utilizar a máquina que tem uma segurança maior. Mas também trabalhe alguns exercícios funcionais para que ela mantenha uma boa capacidade funcional de uma forma geral. Vamos fazer mais uma? Então, o Guilherme vai fazer a segunda série, assim como vocês vão fazer 2 séries de 10. Vamos lá. Sempre controlando a execução. É importante que a grávida não bloqueie, a gestante não bloqueie a respiração no momento da realização do exercício, para que não recorra em manobra de valsalva, que você também já conhece os efeitos. Quantas? 9. Mais uma. 10. Joia. Percepção? 8. 8? Subiu tanto assim? Fadigou? Guilherme fadigou, então percepção de 8. O que eu deveria fazer? Diminuir o peso para a próxima série dele para manter dentro da percepção adequada. E agora a gente fecha
a nossa aula com a prescrição do exercício aeróbio. E para a última parte da nossa aula, então, o exercício aeróbio, prescrição do exercício aeróbio para gestantes. Vocês também vão simular isso na aula prática, é importante que vocês façam o ajuste também da intensidade do exercício. Lembrando aí que a gestante ela ainda tem uma limitação a mais com relação ao exercício aeróbio, que é o aumento da frequência cardíaca. Normalmente, as gestantes elas têm uma limitação no aumento do batimento cardíaco, ou seja, elas não podem ultrapassar determinados batimentos por minuto, que isso acaba impactando fisiologicamente de forma negativa para elas. Então, o próprio médico acaba limitando essa possibilidade de aumento da frequência cardíaca e você precisa necessariamente controlar isso durante as suas aulas. É uma recomendação que provavelmente já venha do médico dela e você simplesmente vai ter que acompanhar isso durante o exercício para que ela exercite, para que ela realize o exercício aeróbio, mas dentro dos parâmetros fisiológicos adequados para ela. Para isso, a gente utiliza novamente a escala de percepção de esforço de borda. Você pode prescrever esse exercício tanto numa bicicleta quanto na esteira. Vou mostrar aqui uma situação da bicicleta que acaba não sendo tão vantajosa, depois a gente passa na esteira. Bom, aqui está o Guilherme ele é alto, isso já mostra uma limitação do aparelho. Se você não tiver uma bicicleta ergométrica que tenha bastante ajuste, você pode ter alguma complicação com relação ao exercício físico para gestante. Por exemplo, essa bicicleta que o Guilherme está fazendo. Pedala um pouco, Guilherme. Então ele não estende direito as pernas, não tem muito ajuste do banco, o joelho dele vem muito próximo ao tronco, ou seja, imagina uma gestante nessa situação. Ela tem uma barriga volumosa aqui, que ficaria em contato com as pernas, praticamente inviabilizaria a prática desse exercício. Então, bicicletas horizontais para gestante acaba sendo mais difícil de você conseguir trabalhar. Você poderia trabalhar com bicicletas verticais ou o elíptico, né, que são exercícios que não vão ter impacto. Mas a gente também pode trazer a gestante para um exercício na esteira. Então nós vamos da bicicleta horizontal para a esteira. Vamos lá, Guilherme? A esteira você vai seguir o mesmo padrão, o mesmo patamar da prescrição dos outros exercícios, lembrando que a gestante só vai ter uma limitação com relação ao número de batimentos por minuto que ela pode atingir. Então, fatalmente, você vai trabalhar com caminhadas na esteira, a não ser que você tenha uma gestante que seja muito condicionada, já estivesse habituado com atividades aeróbias, como a corrida, e esteja em períodos iniciais da gestação, onde a barriga ainda não atrapalha. Aí, fatalmente, ela vai poder ainda realizar algumas corridas, né? Desde que não haja uma gravidez de risco nem nada assim. Agora, para a grande maioria das gestantes que não tenha esse condicionamento físico, fatalmente você vai trabalhar com a realização de caminhadas na esteira, ou no elíptico ou na bicicleta vertical. Você já viu que a bicicleta horizontal não necessariamente é a melhor opção. Para o controle da intensidade aqui na esteira, o que você precisa estar sempre monitorando? Primeiro, a percepção de esforço dela, você vai adotar uma percepção de esforço menor por conta do aumento dos batimentos cardíacos. Então você vai adotar na escala de percepção de esforço aí entre 9 e 10, tá? Para que não tenha um aumento significativo da percepção. O ideal é que você tivesse um monitor de frequência cardíaca para marcar exatamente a faixa de intensidade que você precisa manter. Caso não tenha essa possibilidade, trabalhe com uma margem de segurança um pouco para baixo. Bem tranquila a atividade, né? Então ele mantém a caminhada, você simplesmente orienta essa caminhada e percebe alguns sinais ou algumas alterações que possam acontecer. Então, se a gestante acaba manifestando alguma alteração do tipo tontura, fraqueza, você percebe os lábios ficando muito claros, pode indicar uma queda de pressão arterial. Então, qualquer sinal de mudança fisiológica significativa, você interrompe a atividade. Mas é extremamente importante que
que as gestantes façam o exercício aeróbio, justamente por um controle de peso corporal, auxilia no controle do peso corporal, principalmente com relação ao consumo das gorduras, e também mantém uma capacidade cardiorrespiratória boa. Então é importante realizar esse tipo de atividade. Você simula, faz o controle, aplica o questionário também quem estiver realizando. Então, a cada minuto, é óbvio que a percepção vai ficar bem baixa, né? Quanto está a sua percepção agora? Real. Agora tudo? Quanto você está percebendo de esforço agora? Qual que é a intensidade dessa atividade para você? 8. 8. Então, é muito fácil. Aí você pode incrementar um pouquinho, talvez, manter essa intensidade um pouquinho mais alta, e aí você vai fazendo esse tipo de ajuste, percebe, promove o aumento da intensidade, aplica a escala de percepção de esforço para saber se o seu aluno percebeu esse aumento ou não. É isso que você vai fazer quando estiver trabalhando também com uma gestante. Bom, e assim nós encerramos então a nossa primeira aula de prescrição do exercício para grupos especiais. Você pôde vivenciar um pouco e verificar alguns quesitos específicos com relação à prescrição, orientação e acompanhamento de exercício físico para jovens obesos e gestantes. A gente fez algumas simulações aqui que são importantes. É importante que você, durante a sua aula, também experimente essas diferenças de percepção, de intensidade de exercício, que tipo de exercício provoca a resposta maior ou menor, sempre pensando na população-alvo. Espero que o conteúdo auxilie no seu entendimento, no entendimento da disciplina como um todo, e até a próxima. Bom, Gustavão, olha só. Deu para entender? Tranquilo? Podemos ir lá para os cardiopatas para a gente... Tranquilo, professor. Então, beleza. Vou lá para cardiopata, então, tá? Se tiver alguma coisa que você queira comentar, alguma dúvida, faz na hora, beleza? Vê se vai aparecer com som para você. Tá certinho? Ou tem que sair e compartilhar de novo? Tá certinho. Beleza. Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula prática de prescrição do exercício para grupos especiais. Hoje, a nossa aula contempla a seção 4.1 do seu material, que está relacionada à atividade física e cardiopatias. Então, esse provavelmente vai ser um dos maiores públicos que você irá atender durante a sua intervenção profissional, né, após a sua formação. Nos objetivos da aula de hoje, a gente deve planejar, executar e monitorar exercícios físicos aeróbios direcionados à hipertensão, também direcionados a pessoas com cardiopatias e também a prescrição de exercícios relacionados a treinamento resistidos para esses dois públicos, cardiopatas e hipertensos. Bom, eu gostaria de trazer algumas informações adicionais no seu material antes da gente começar a nossa intervenção prática. Você tem o seu roteiro de aula prática, é importante que você siga junto com seus colegas todos os procedimentos que nós vamos simular aqui, mas eu vou aproveitar a aula para complementar com algumas informações que com certeza serão úteis durante a sua intervenção profissional. Primeiro aspecto é a gente falar da questão da hipertensão arterial. A hipertensão é uma doença teoricamente silenciosa, muitas vezes as pessoas são assintomáticas, ou seja, elas não manifestam nenhuma alteração ou não percebem nenhuma alteração no corpo delas quando tem a elevação dessa pressão arterial. E isso é um potencial risco quando está associado ao exercício físico. Por isso você precisa ter uma atenção redobrada quando trabalha com esse tipo de população. Muitas vezes a pessoa é assintomática e ela nem sabe que é hipertensa. E aí o risco é maior ainda, porque ela chega para você no seu ambiente de trabalho, você vai iniciar a prescrição do exercício considerando que ela está em condições normais e muitas vezes ela pode estar com uma pressão excessivamente alta e isso pode trazer um risco muito grande. Então é extremamente importante que qualquer pessoa que vai iniciar um programa de exercício físico precisa ter passado por um médico antes, para que esses riscos mínimos sejam solucionados, que isso não passe
a ofertar algum perigo para a sua intervenção profissional. Então é importante que ele passe para o médico, realize uma bateria de testes para que ele possa ser identificado. Qual que é o problema da prescrição de exercício físico para hipertenso que apresenta uma pressão arterial elevada, não controlada? O risco é o do duplo produto, o aumento do duplo produto. Quando você começa a se exercitar, principalmente em termos de exercícios aeróbios, você tem uma elevação significativa da frequência cardíaca. E a multiplicação dessa frequência cardíaca pela pressão arterial te dá um valor de duplo produto, ou seja, o duplo produto é o resultado da multiplicação da frequência cardíaca pela pressão arterial, isso em termos numéricos. Em termos fisiológicos, o que acontece? Você já tem uma pressão elevada, ou seja, o sangue está pressionando as artérias de forma mais elevada e você aumenta a frequência cardíaca, ou seja, você potencializa essa agressão aos vasos sanguíneos. Isso pode te levar ao risco maior de infarto. Por isso que é importante você ter todo o controle da intensidade do exercício, da duração do exercício, para a condição fisiológica da pessoa naquele momento. E o que é hipertensão arterial? Como que a gente pode visualizar essa questão? Bom, um material adicional para você, faço questão de mostrar aqui uma tabelinha das diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. Faz parte de um documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E aqui você pode ver que tem vários indicadores com relação ao que é normal e ao que não é normal. Então, uma pressão ótima é aquela que apresenta valores menores de 120 a 180 milímetros de mercúrio. 120 para sistólica, 80 para diastólica. Uma pressão ainda considerada normal, abaixo de 130 por 85, é o popular 13 por 8,5 ou 12 por 8, só que o ideal é que a gente fale dessa forma porque a unidade é em milímetros de mercúrio. E aí, a partir de alguns valores, você já tem um certo cuidado, por exemplo, valores limítrofes de 130 a 139 por 85 a 89. E aí já considerado hipertensão arterial com valores acima de 140 por 90. E aí, para que seja diagnosticada a hipertensão arterial, obviamente que não é através de uma única medida. A sua pressão, ela oscila durante o dia, ela tem alterações significativas durante o seu dia a dia e você precisa fazer um exame mais detalhado para ser diagnosticada hipertensão arterial. Ou seja, você vai no médico, ele vai colocar um aparelho em você que vai monitorar a tua frequência cardíaca durante 24 horas. E se essa média da frequência cardíaca der superior a 140 por 90, você pode ser diagnosticado com hipertensão arterial. E aí existem outros fatores relacionados. O importante é que você saiba essa medida. Por isso é tão importante o cuidado do seu aluno ter passado por um médico antes de começar o programa de exercício e também você, a cada sessão de treinamento, principalmente se a gente estiver falando de treinamento personalizado, você aferir a pressão do seu aluno ou do seu cliente antes da prática do exercício, para que você saiba qual é a condição fisiológica que ele está chegando naquele momento. Então é extremamente importante você ter esse tipo de controle. Para o exercício aeróbio, a preocupação é com a elevação da frequência cardíaca. E para o treinamento resistido com relação ao hipertenso? O treinamento resistido automaticamente ele provoca elevações maiores da pressão arterial quando comparado com o treinamento aeróbio. Então é importante você ter isso em mente para que você saiba dosar a intensidade desse exercício e como você vai trabalhar em diferentes situações. Se o indivíduo chega com uma pressão relativamente alta ou acima de valores aceitáveis para ele, não é ideal que você trabalhe os exercícios resistidos ou treinamento com peso numa intensidade muito alta ou priorizando uma fadiga muito grande, porque isso vai acarretar aumento excessivo da pressão arterial. O treinamento resistido ele provoca um edema muscular, um inchaço muscular, e isso comprime os vasos sanguíneos periféricos e aumenta a vasoconstrição periférica, ou seja, a constrição dos vasos sanguíneos dos membros. Isso faz com que aumente a pressão arterial naturalmente. Então é importante que você também controle a execução dos exercícios do seu aluno
quando estiver submetidos a treinamento com pesos. Então, é importante observar que ele não bloqueie a respiração, que ele faça a respiração normal e que você controle tanto o volume, porque se você trabalha com volumes muito altos, você tende a ter um inchaço maior, isso aumenta a vasoconstrição periférica. E também uma quantidade de esforço muito grande pode provocar alterações significativas. Se você percebe que o seu aluno ele já chega para o treinamento com uma pressão alterada, uma pressão significativamente acima do esperado, o ideal é que você não leve ele direto para o exercício com peso, e sim para um exercício aeróbio moderado, para ver qual é a resposta cardiovascular que ele vai ter naquele momento. Muitas vezes ele faz um exercício aeróbio, ele termina o exercício, você dá uma pausa, você vê que a pressão arterial ela volta para os valores normais, principalmente se você der uma pausa superior a 5 minutos. E aí você poderia fazer, então, o treinamento resistido. Se você vê que a pressão não retorna aos valores normais ou a valores aceitáveis, ele não está apto fisiologicamente a fazer o treinamento naquele momento. Então essas são algumas orientações antes da gente começar a nossa prática para hipertenso. E eu também tenho uma situação curiosa e complementar com relação a cardiopatas, que é o exercício prescrito para pessoas que utilizam medicamentos como beta-bloqueadores. O que são esses medicamentos? Muitas pessoas são acometidas por doenças cardiovasculares, precisam tomar esse tipo de medicamento e ele provoca uma redução ou um controle na frequência cardíaca. Esses medicamentos, via de regra, não permitem que a sua frequência cardíaca suba da forma como ela subiria normalmente com a realização de exercício. E aí fica uma dúvida muito grande, como que eu prescrevo exercício, por exemplo, aeróbio, baseado em frequência cardíaca, para uma pessoa que toma remédio que interfere nos valores da frequência cardíaca. E isso pode acontecer, com certeza vai acontecer em algum momento da sua intervenção profissional futura, aí, quando você estiver atendendo o público. E aí a gente precisa vir para o nosso quadro para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona essa prescrição para indivíduos com beta-bloqueadores. Então está aqui, com o uso desse tipo de medicamento, assim como qualquer aluno que você vai atender, é necessária a realização de um teste antes. Só que o teste para indivíduos que tomam esse tipo de medicamento precisa ser um pouquinho mais rigoroso, precisa ter algumas variáveis um pouco mais descritivas. O ideal é que esse teste envolva a análise de ergospirometria, ou seja, ele precisa fazer o teste com o analisador de gases. Ele vai lá no médico dele, no cardiologista, ele precisa fazer o teste de esteira com o analisador de gases para que seja possível identificar o limiar aeróbio. Ele vai estar sob condição de remédio, é importante que ele não cesse o medicamento para realizar esse teste, porque quando ele for treinar com você, ele vai estar sob a ação do remédio. Então você precisa saber qual é a resposta fisiológica dele com o remédio, para que você possa controlar a sessão de treinamento. Então é necessário que ele faça o teste de esforço com o analisador de gases, para que você possa identificar o limiar aeróbio e o limiar anaeróbio dele durante o treinamento. Lembrando que quando a gente avalia limiar aeróbio e limiar anaeróbio, esses limiares dividem os domínios de intensidade do exercício, ou seja, abaixo do limiar aeróbio eu tenho intensidade leve. Entre o limiar aeróbio e o limiar anaeróbio eu tenho uma intensidade moderada. E acima do limiar anaeróbio eu tenho alta intensidade. Tá? Então é importante avaliar esses dois limiares. O limiar aeróbio, então, a gente entende que fisiologicamente é o ponto onde há um aumento do consumo de oxigênio sem que haja um aumento da produção de lactato de forma significativa. Então eu preciso saber qual é esse ponto. Esse vai ser o alvo da prescrição para indivíduos que usam beta-bloqueadores. Ele vai no cardiologista, faz o teste com o analisador de gases, é identificado o ponto do limiar aeróbio dele, e para esse ponto, obviamente, você vai ter uma frequência cardíaca proporcional, mesmo com o beta-bloqueador, você vai ter a carga que foi submetida
a essa intensidade, ou seja, quanto de carga precisou para que fosse atingido o limiar aeróbio e qual que é a percepção subjetiva de esforço no ponto do limiar aeróbio. E aí você pode trabalhar principalmente com essa percepção subjetiva em valores um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo. Se eu trabalho um pouquinho abaixo, eu tenho diminuição efetiva do estímulo de treinamento, pode ser que eu tenha pouco resultado. Se eu trabalho um pouco acima, eu tenho uma estimulação adequada dentro de um patamar seguro. Eu não posso trabalhar muito acima, eu não posso chegar perto desse limite. E aqui você também pode consultar a PSE do indivíduo. E aí você vai manter ele aonde? Abaixo dessa PSE e próximo dessa aqui, que é o ponto ideal de prescrição do exercício. Então, complicado é mais complicado, né? Mas você precisa de segurança para a sua intervenção profissional. Indivíduos que têm cardiopatia e tomam medicamentos, fazem uso de medicamentos como esse, não são indivíduos convencionais, não é o tipo de pessoa que simplesmente pode chegar no seu ambiente de trabalho e falar assim, olha, eu quero treinar. Ele precisa ser submetido a essas variáveis antes para que você tenha informações para controlar o exercício físico. Aí, com base nessas informações, aí sim, eu tenho a PSE do indivíduo submetido ao teste. Quando ele chegar no seu ambiente de trabalho para você prescrever um treinamento aeróbio para ele, você já sabe qual é a percepção subjetiva de esforço que ele tem que se exercitar. E aí você controla a intensidade do exercício baseado nessa variável. Se você não tiver essa variável, colocar um frequencímetro, você não tem parâmetro, né? O medicamento está provocando alteração ali. Muitas vezes a percepção subjetiva de esforço dele não está relacionando diretamente a um ponto fisiológico, então você não sabe o que está acontecendo. E aí você assume um risco desnecessário na sua intervenção profissional. Então esses são alguns detalhes que eu gostaria de passar para vocês antes da gente começar. Mais uma informação importante, indivíduos que tomam beta-bloqueador têm redução do resultado do exercício físico por causa do medicamento? Não, os estudos mostram que não. O indivíduo que toma esse medicamento, ele só tem um controle dos batimentos cardíacos, um controle principalmente vindo do sistema nervoso, mas ele não tem diminuição da resposta do exercício, né? Ele se adapta assim como um indivíduo que não toma. E com a progressão do treinamento, ou seja, se você prescreve exercícios dentro desses parâmetros, você vai poder progredir. É importante que ele esteja sempre monitorado, realize periodicamente os exames para que você identifique as alterações desses pontos, ou seja, à medida que ele avança no treinamento, a percepção subjetiva de esforço relacionada ao limiar aeróbio dele vai modificar, né? O próprio médico pode liberar faixas superiores de prescrição desse exercício para esse indivíduo, mostrando que ele está controlado, e aí você vai ter novas faixas de frequência cardíaca ou de carga ou de percepção subjetiva de esforço para você aplicar. Ou seja, o treinamento pode ser progressivo, o fato do indivíduo desse treinar, ele melhora a capacidade cardiovascular dele e a melhora da capacidade cardiovascular traduz em melhoria da condição de treinamento, avanço da condição de treinamento e aí você pode conduzir ele até a realização de atividades normais se esse ponto chegar. Então é importante que você tenha essas informações para prescrição. E agora a gente parte para os procedimentos da nossa aula prática. Para que a gente possa, então, realizar a nossa primeira atividade, que corresponde à prescrição, planejamento, prescrição e acompanhamento de exercício para hipertenso, a gente precisa fazer um procedimento básico, que é a aferição da pressão arterial. Para isso, tem na solicitação do seu material um estetoscópio e um esfigmomanômetro. Eu trouxe outro equipamento aqui, até para mostrar para vocês, porque o equipamento solicitado do estetoscópio e o esfigmo são equipamentos bastante simples, bastante práticos de se utilizar. Eu trouxe esse equipamento porque ele mostra uma facilidade um pouco maior para o ambiente da academia. A verificação ou a aferição da pressão arterial pelo método tradicional, pela ausculta, quando você coloca o estetoscópio e posiciona na artéria para ouvir o som de Korotkov, no ambiente da academia, muitas vezes, o barulho da academia não permite que você ouça bem esses sons, e aí você pode ter algum erro na aferição da pressão arterial.
e sendo essa uma medida de extrema importância para a continuidade do exercício, ou seja, você vai prescrever o seu exercício, você vai aplicar o seu exercício, considerando a resposta que você vai ter aqui. Se você erra nessa resposta, você tem uma medida que na realidade ela está alta, mas você no erro de avaliação, você identifica ela como baixa, você pode estar expondo o aluno a um risco desnecessário. Você está considerando que está baixa a pressão arterial dele, mas na verdade está alta, a questão é que foi um erro de medida e você expõe ele ao treinamento como se nada tivesse acontecendo. São nesses momentos que os piores erros acontecem, os piores problemas também. Então esse é um aparelho automático, você pode estar utilizando ele em ambiente da academia, ambiente do estúdio, em qualquer outro ambiente que seja. O ideal é que o avaliado ou a pessoa que vai receber o procedimento esteja sentada, ela apoia o braço em cima da mesa, né, para que não fique fazendo força com o braço no momento de aferir. O ideal é que você busque sempre o ambiente mais tranquilo possível para fazer esse procedimento, mas muitas vezes no caso de uma academia, você não tem esse espaço tão tranquilo assim. Você posiciona, né, o manguito no braço, tem o ponto já indicativo da posição da artéria, então você deixa ele ajustado com relação ao braço do avaliado, apoia o braço. O avaliado precisa estar numa posição confortável, você mantém ele pelo menos uns 2 a 3 minutos nessa posição antes de você fazer o procedimento. Então muitas vezes você senta o seu aluno lá, conversa um pouquinho com ele, deixa ele relaxar para daí fazer a aferição. Nesse equipamento é muito simples, você só precisa apertar o start e ele faz tudo sozinho. Então essa é a praticidade. Você tem menor chance de erro, você tem uma medida mais precisa, porque a margem de erro do equipamento é sempre a mesma. Então você tem uma medida mais prática também. Você pode colocar e continuar conversando com o seu aluno de forma mais tranquila. Então tá aqui, ele vai aferindo, ele infla sozinho, desinfla, e aí ele já aparece o valor ali pra gente. Então a pressão dela, como você pode ver, 104/71, e a frequência cardíaca está em 66 batimentos. Então esse aparelhinho ele te dá tudo. Também é uma condição de investimento, é aquilo que eu falei já em aulas anteriores. Quer trabalhar com essa população, com população que apresenta um risco elevado, você tem o ônus e o bônus, né? O ônus é que você precisa realmente fazer o investimento em equipamentos que te deem mais segurança para a sua própria intervenção. Então não adianta querer economizar nessa hora, que às vezes o barato sai caro. Você pode adquirir um equipamento que tem uma margem de erro muito grande, que você não domina muito bem a técnica dele, e é ele quem vai gerar respostas para você. Então, primeiro passo, né, o ônus, é que você precisa ter um investimento um pouquinho maior em recursos para aplicar esse treinamento. O bônus, você pode ganhar um pouquinho mais também, porque como é uma população de risco, automaticamente o serviço precisa ser mais qualificado, envolve mais equipamentos, então, obviamente, você também pode cobrar um pouquinho mais. Então, precisa equilibrar essas duas situações. Tendo feito esse procedimento, então a pressão dela está ok, 104/71. Está ótima a pressão, não tenho restrição nenhuma com relação ao dia de hoje. Mas pensando que ela é hipertensa, dificilmente daria 104/71. Provavelmente daria 14/9, que é o valor controlado. Muitos hipertensos, com o medicamento, voltam para uma pressão normal. Aqueles que são hipertensos mais severos tendem a reduzir a pressão arterial para 14/9 normalmente, 140/90. Hipertensos que não são tão severos, com o medicamento, muitas vezes eles voltam para os valores normais de pressão arterial, 120/80, 110/70. Então aí você sabe que você pode trabalhar tranquilamente. Isso vai vir, obviamente, da recomendação do médico, né? Dificilmente você vai atender um hipertenso sem ele ter passado pelo médico antes. E ele passando pelo médico já vai vir a recomendação de quais são as zonas de pressão arterial que são consideradas seguras para aquele indivíduo. E aí, com base nisso,
posso prescrever o treinamento, eu vou fazer o cálculo da zona-alvo de treinamento para prescrição de exercício aeróbio. Então, nós vamos ali para o nosso quadro. Como a gente já viu em outras aulas, a zona-alvo de treinamento ideal é de 40% a 59% da frequência cardíaca de esforço, né? E aí a gente utiliza o cálculo pela frequência cardíaca de reserva. Então, eu estou replicando os dados que nós já trabalhamos em outras aulas, vocês vão fazer isso também na aula prática de vocês. A frequência cardíaca de repouso da Juliana é 60 batimentos por minuto. A frequência cardíaca máxima, utilizando a fórmula 220 menos a idade, é 188 batimentos. E a frequência cardíaca de reserva, utilizando a fórmula máxima menos a de repouso, 188 menos 60, 128 a frequência cardíaca de reserva dela. E aí eu vou prescrever a zona-alvo de treinamento para 40% e para 59%. Zona-alvo de 40%, frequência cardíaca de esforço é frequência cardíaca de reserva vezes 0,4, que corresponde a 40%, mais a de repouso. 128 vezes 0,4 mais 60 dá 111,2 batimentos. A gente arredonda para 112 batimentos. O que em termos de percepção subjetiva de esforço, na escala de Borg, dá por volta de 11. Então, assim, eu não vou trabalhar com frequencímetro, eu não tenho frequencímetro hoje para trabalhar. Eu vou trabalhar só com a escala de percepção de esforço, e nós vamos simular isso hoje. Então, seria 11. Aí você pode consultar lá na escala o que representa 40%. E os 59%? 128 vezes 0,59, que corresponde a 59%, mais 60, que é de repouso. Vai dar 135,2, a gente arredonda, 136 batimentos, que dá 13 na PSE. Olha uma curiosidade que eu fiz questão de trazer para você hoje. Lembra que eu falei que não vale a pena fazer a prescrição pelo percentual da frequência cardíaca máxima? A margem de erro é muito grande. Isso para uma pessoa obesa, uma pessoa que está querendo perder peso, mas não é uma pessoa que está com alguma doença, principalmente uma doença cardiovascular. É uma pessoa que está lá querendo perder peso, você utiliza a percentual da máxima para prescrição. A margem de erro é muito grande, você vai ter uma eficiência muito menor no seu programa. Isso só vai repercutir no resultado que essa pessoa vai ter, ou seja, ela vai ter um resultado pior do que ela poderia ter se você tivesse feito o cálculo correto. Agora, quando a gente prescreve exercício para cardiopata e hipertenso, não tem margem de erro. A margem de erro, o erro cometido aqui pode custar muito caro, né? Você pode estar expondo a vida daquela pessoa na realização do exercício, principalmente com uma margem de erro muito grande. Então vamos ver aqui no quadro. Olha só a diferença do cálculo. Eu vou utilizar o percentual da frequência cardíaca máxima. Ou seja, 40% de 188, que é a máxima predita, eu faço dessa forma. 188 vezes 0,4 vai me dar 75,2 batimentos. Ou seja, essa seria a zona-alvo a 40%. Olha aqui a comparação. 75,2 pelo percentual da máxima e 112 pelo percentual da frequência cardíaca de reserva. Dá uma diferença de 33% entre essas medidas. Olha a margem de erro de treinamento que você pode ter aqui, se você fizer só pelo percentual da máxima. A mesma coisa para a frequência cardíaca para 59%. Faz 188 vezes 0,59, vai dar 110 batimentos. E pela reserva, deu 136, uma margem de erro de 19%. Ou seja, é muito grande a margem de erro para a gente assumir esse cálculo. É mais fácil? É muito mais fácil. Eu faço 220 menos a idade, tenho a máxima e multiplico por um percentual. Mas isso tem uma margem de erro muito grande. Você precisa realmente fazer os cálculos adequados, avaliar a frequência cardíaca de repouso, identificar, chegar na frequência cardíaca de reserva daquela pessoa, para daí sim estar prescrevendo os exercícios. E essa avaliação da frequência cardíaca de repouso, você também precisa fazer periodicamente, porque se o teu treinamento for eficiente, você vai ter desenvolvimento da capacidade cardiovascular.
E isso vai provocar uma alteração na frequência cardíaca de repouso. Então você não pode utilizar a mesma frequência cardíaca de repouso para o ano inteiro, né? Você precisa estar constantemente, né, a cada período de tempo, ou a cada final de ciclo de treinamento que você planejou, reavaliar, e inclusive essa variável, para que você possa reajustar todos os seus cálculos a partir daquilo e ter sempre valores ideais de zona-alvo de treinamento para que o seu aluno possa treinar de forma segura e ter o máximo do benefício possível. Então, tendo calculado aqui, a gente tem para 40% a 59%, que é o cálculo que você também vai fazer aí na sua aula prática, só que a gente vai trabalhar aqui com a PSE hoje só para que você possa ver a diferença. Então, a gente vai trabalhar de 11 a 13 na escala de Borg. Bom, zona-alvo de treinamento calculada, a gente vem para o exercício, como você vai fazer. O que está indicado para você aí no exercício, no seu roteiro de aula prática? Pode ser corrida, pode ser caminhada, pode ser bicicleta. Eu mostrei em aulas anteriores a diferença de você envolver diferentes volumes musculares com relação à frequência cardíaca. Então, o exercício realizado na esteira acaba tendo um impacto na frequência cardíaca, o realizado em bicicleta acaba tendo outro impacto. Só para mostrar um exercício diferente, escolhi mostrar a atividade, desenvolver a atividade no elíptico, né? Vai seguir o mesmo princípio, a mesma dinâmica, mas só para que você possa visualizar o que acontece em exercícios diferentes. Então, esse é um exercício que envolve um volume muscular maior, né, assim como a esteira, diferente da bicicleta, e ele tem a possibilidade de ajuste de carga. Então, se você está dando o seu treinamento, prescrevendo seu exercício dentro de uma academia que tem esse equipamento, você pode usar ele, pode fazer alterações no ritmo da velocidade de movimento ou na carga que você coloca, né? Isso tudo tem impacto na frequência cardíaca. Não precisa necessariamente ser esse equipamento, estou fazendo só para mostrar, ter uma possibilidade a mais de visualização para você. Nós vamos trabalhar com base na escala de percepção subjetiva de esforço. Nós vamos trabalhar considerando que a gente não teria o frequencímetro. Eu vou só mostrar algumas vezes o dado da frequência cardíaca para você ver que bate com a frequência, com a percepção apontada. Então você pode utilizar com os seus alunos. Então vamos lá, vamos começar a atividade. Vamos passar alguns minutos. Você tem a referência do que seria ideal para indivíduos hipertensos. Ela só vai simular, assim como você vai simular na sua aula. Você não precisa fazer meia hora de atividade aeróbica. A gente vai fazer alguns minutos só para que a gente possa identificar as alterações. Então, por exemplo, aqui ela começa a atividade e logo no início eu já vou perguntar para ela, qual que é a tua percepção de esforço? Leve a muito leve. Número? 9. 9. 9 ela está a 108, 109 batimentos por minuto. Então, ou seja, é só para você ver que isso vai batendo. À medida que ela avança, a nossa zona-alvo de treinamento é de 112 a 136. Então, eu vou precisar regular a intensidade para que ela fique dentro dessa zona-alvo. Com alguns minutos de atividade, ela já subiu a frequência cardíaca dela. Vamos ver se ela identifica alguma alteração. Percepção. 12. 12 ela está com 128 batimentos. Ou seja, entre 11 e 13, ela já entra dentro da percepção subjetiva de esforço, né? Por que subiu tão rápido? A carga dele está um pouquinho elevada. Então, o que eu posso fazer? Ela pode manter o ritmo e eu vou diminuir essa carga de treinamento, de exercício. Olha, só antes de eu diminuir, só para que você acompanhe, a frequência cardíaca dela já passou da zona-alvo de treinamento, né? A gente já está com 141 batimentos. Eu vou pedir, você vai manter o mesmo ritmo, não diminui a velocidade. Eu vou diminuir a carga do aparelho. Isso, mantém. E vamos ver que impacto que isso traz. É por isso que é interessante você utilizar equipamentos diferentes. Muitas vezes a pessoa tem uma fraqueza muscular muito grande. Se você coloca uma carga muito elevada, apesar do ritmo não ser elevado, a frequência cardíaca sobe muito.
né? Então aqui ela continua com o valor mais alto, diminuiu um pouquinho, mas ainda está em 140. Qual que é o outro ajuste que eu preciso fazer? Diminui a velocidade. Opa, aqui, agora ele atualizou. Então aqui, ó, mostrando para você. Diminui a carga e mantive o ritmo. A frequência cardíaca já caiu para dentro de valores adequados. E assim eu vou fazendo. Estou fazendo pela frequência cardíaca, mas posso ir perguntando. Percepção. 12, 13. 12, 13. Então, 12, 13 está dentro da frequência cardíaca esperada e ela mantém. E aí eu vou mantendo. Se eu percebo que ela começa a ficar ofegante, que ela começa a cansar um pouco mais, o que eu posso fazer? Diminui o ritmo de treinamento, diminui o ritmo do movimento. Ela já está na carga mínima, então não posso diminuir mais. Aí se eu percebo que ela está muito fácil, né? A frequência cardíaca está muito baixa. Aí depende do que eu quero para o momento dentro desse aparelho. Se eu quero promover um esforço um pouco maior de membros inferiores, eu percebo que é muito frágil de membro inferior e posteriormente eu quero levar ela para fazer atividade de caminhada ou de corrida. Então ela vai precisar ter membro inferior fortalecido. Em vez de aumentar só o ritmo, eu posso aumentar um pouquinho a carga e ela mantém o ritmo. Vai provocar aumento da frequência cardíaca, mas vai provocar também uma estimulação maior muscular de membros inferiores. Ah, não quero mexer com a parte muscular de membros inferiores. Estou focando só na frequência cardíaca. Mantenho a carga baixa e peço para ela aumentar o ritmo. Bom, feito o exercício da primeira parte, para a segunda atividade, trago você novamente para o quadro para que a gente possa refazer os cálculos para indivíduos portadores de cardiopatia. Lembrando que para sua realização da aula prática, você pode fazer todos os cálculos no primeiro momento e depois só aplicar as atividades. Eu estou utilizando essa dinâmica de realizar a atividade, voltar para o quadro, para que fique mais fácil de você entender e a gente consiga esmiuçar um pouquinho mais o conteúdo. São fórmulas que você provavelmente vai utilizar muito durante a sua intervenção profissional. Então a gente volta aqui para o quadro para refazer as mesmas contas que nós já tínhamos feito com valores diferentes. Agora a zona-alvo ela é de 50% a 70% o preconizado para indivíduos com cardiopatias. Vou utilizar as mesmas variáveis, que o meu cliente não mudou, continua sendo o mesmo, e aí eu calculo a zona-alvo para 50%, através da frequência cardíaca de esforço, de reserva vezes 0,5 mais a de repouso. 128 vezes 0,5 mais 60, 124 batimentos. E isso eu também vou transpor para a percepção subjetiva de esforço. Zona-alvo de 70%, frequência cardíaca de esforço, 128 vezes 0,7 mais a de repouso, 60, 149,6. Vou arredondar, 150 batimentos. PSE, 15. Então, o meu indivíduo, o meu aluno, o meu cliente cardiopata, ele vai ter que treinar entre 13 e 15 na percepção subjetiva de esforço. Se eu tiver com monitor de frequência cardíaca, eu vou manter entre 124 e 150. É um intervalo muito grande? Eu posso aproximar isso daqui. Eu posso colocar de 50% a 60%, eu posso colocar de 60% a 70%. E eu preciso, para determinar essa zona-alvo, eu preciso de um referencial teórico. Então é importante que você busque diretrizes, você busque guidelines, para que você possa orientar a sua prática. Você tendo uma referência teórica de qual percentual você vai utilizar, aí você faz a conta. E lembrando também que esse percentual de 50% da frequência cardíaca de reserva, ele corresponde ao percentual de 50% do VO2 máximo. Então, associando as duas informações, a gente viu que existe uma relação mais linear de 1 para 1 entre o percentual do VO2 máximo e o percentual da frequência cardíaca de repouso. O que não há linearidade do percentual do VO2 máximo para o percentual da frequência cardíaca máxima. Então, frequência cardíaca máxima, você deixa um pouquinho de lado a prescrição por ela e utiliza essas fórmulas melhores. Então, PSE de 13 e de 15, no caso de cardiopatas que não estão tomando beta-bloqueador. E se tiver,
pulo aqui de novo para o nosso gráfico. Ele precisa ter feito o teste, você precisa ter identificado qual é a percepção subjetiva de esforço dentro do limiar aeróbio dele. Vamos supor que seja 15. E vamos supor que a percepção subjetiva de esforço dentro do limiar anaeróbio dele seja, por exemplo, 16. Então, sei que eu preciso trabalhar entre 12 e 16, o ideal é que seja mais próximo de 12. Ou seja, começo a prescrever o exercício, ele relata 12, ou ele relata 9. Ótimo, eu mantenho porque eu preciso esperar o tempo do exercício gerar um certo desconforto. Passaram-se alguns minutos, ele relata 12, estou dentro. Passaram-se mais alguns minutos, ele relata 13, estou dentro. Passaram-se alguns minutos, ele relata 14. Estou começando a vir para cima aqui. Passaram-se alguns minutos, ele relata 15, ou seja, estou próximo do 16. A tendência é que mais alguns minutos ele passe 16 e ali para cima. Reduzo a intensidade do exercício, para que ele volte a relatar próximo de 12. E assim você vai mantendo. Então a gente vai simular novamente um exercício, agora tentando estabelecer essa zona de treinamento, de 13 a 15 ou de 124 a 150 batimentos. Bom, calculada a nossa segunda zona-alvo de treinamento, a gente vem agora para a esteira, né, simulando o exercício de corrida e caminhada, e a gente vai tentar manter entre a percepção 13 e 15, como a gente calculou, que corresponderia a 124 a 150 batimentos. Trouxe de novo o monitor de frequência cardíaca para a gente poder comparar e ver se realmente dá certo com a PSE, mas a tendência é que tudo dê certo. Então a gente vai começar a atividade. Lembrando que para o indivíduo cardiopata, ou hipertenso, ou um indivíduo que tem algum comprometimento cardiovascular, dificilmente você vai conseguir colocar ele já correndo no início do seu programa de treinamento, a não ser que ele já venha com uma experiência prévia muito boa. Mas normalmente você vai atingir essas frequências cardíacas, essas zonas de treinamento encaminhadas. O importante é que você vai estimulando, ele vai se desenvolvendo e aí você vai progredindo com a zona-alvo de treinamento. Às vezes, a zona-alvo de treinamento maior, por exemplo, a 15, apesar de ser uma zona-alvo segura, talvez aquilo seja desconfortável excessivamente para ele. As pessoas elas têm um certo limite de tolerância ao desconforto, né? Existem pessoas que apresentam um grande grau de tolerância ao desconforto, mas existem pessoas que toleram muito pouco desconforto. E aí, às vezes, você não consegue trabalhar os valores maiores da zona-alvo que você determinou. Então é importante você ajustar sempre essa questão. Então ela está aqui com o exercício, o monitor está caminhando. No caso dela, é óbvio, a gente vai precisar colocar ela para correr para que atinja a frequência cardíaca. O importante em prescrição de treinamento é você nunca se basear por valores absolutos. Eu vou correr a 8 km por hora. 8 km por hora é uma coisa para mim, é outra coisa para ela, com certeza é outra coisa para você. Em treinamento esportivo, em prescrição de exercício físico, não existe a utilização somente de valores absolutos. O mais importante é que você utilize valores relativos. Então, a quanto estava correndo? Nesse momento, não importa muito a velocidade, importa o percentual da frequência cardíaca que ela está atingindo. Esse sim importa. Então, a gente precisa manter aqui 124 a 150. Ela normalmente vai ter que chegar numa zona-alvo de 13 a 15. Né? Se a gente chega no valor da frequência cardíaca, a gente precisa saber se está batendo igual. Percepção, Ju? 13. Ela relatou 13 na percepção subjetiva de esforço, é de 13 a 15. Olha lá a frequência cardíaca. 126, 124 batimentos por minuto. Ou seja, coincide. Então você pode utilizar, vou até abandonar a partir de agora o monitor de frequência cardíaca e nós vamos controlar
só pela percepção subjetiva de esforço. Se eu mantiver esse ritmo, para ela que é condicionada, dificilmente vai alterar muito. Daqui 1 minuto eu vou perguntar, provavelmente ainda esteja próximo de 13. Para uma pessoa que tem baixo condicionamento físico, o tempo de atividade é um fator limitante. Quanto mais tempo ele fica, mais ele cansa, mais ele fadiga, maior a percepção do esforço dele. Então você vai ter que controlar isso daí. Para pessoas com baixo condicionamento, elas vão relatar um valor mais alto, mais rápido. E aí você vai fazendo ajustes nessa atividade. Para pessoas condicionadas, você deixa lá o tempo porque modifica muito pouco, né? Percepção. 13. 13. Então continua. No 13, se eu não aumentar e nem diminuir essa percepção, ela vai ficar um longo período aqui. E aí só vai alterar isso à medida que o tempo for excessivamente longo, né? Ou seja, eu avancei lá para 20, 30 minutos da minha atividade, dentro desse ritmo, aí já vai ter uma fadiga de membros inferiores, já vai ter uma limitação um pouquinho maior da produção de energia, que vai exigir um pouco mais do organismo dela, e isso vai fazer com que a percepção de esforço dela altere. Aí eu preciso alterar a intensidade para baixo. Ou outro fator é se eu mexo na intensidade, né? Se eu aumento a intensidade aqui, aí ela vai perceber uma alteração do esforço dela. Se eu não altero nenhuma dessas variáveis, percepção. 13. 13, ela continua relatando os mesmos 13, que vão daí acima de 59% da frequência cardíaca de reserva, né? Entre 40% e 59%, que seria o bordo inferior, 50%. Se eu quiser chegar aos 70%, eu vejo que ela tem condições, eu aumento a intensidade e trabalho mais próximo do limite superior. Então, é dessa forma que você pode utilizar a percepção subjetiva de esforço para controlar a intensidade do seu aluno. A gente já fez em outras aulas, estamos reforçando, porque isso é um procedimento que você precisa realmente dominar para que o seu aluno tenha um acompanhamento adequado. A outra variável, que já foi comentada também, é o grau de familiarização que o seu aluno tem com a escala de percepção subjetiva de esforço ou a escala de percepção de esforço. Ele precisa estar muito familiarizado a isso. Quanto mais você aplica, mais familiarizado ele está. Se você tem a oportunidade de utilizar o monitor de frequência cardíaca, utilize junto no início, né? Utilize o monitor de frequência cardíaca, mas vá aplicando a percepção subjetiva de esforço. Até para você ensinar o seu aluno a entender, né, quanto é o esforço dele, né? E aí você vai dando referências, fala, olha, você na verdade está a 40%, então o ideal é que você estivesse percebendo o esforço dentro dessa forma, porque a pessoa também não tem referência, ela fala baseado no que ela acha ali, e quanto mais experiência ela tiver, melhor fica. Então no início, se você tiver a possibilidade de utilizar um frequencímetro, utilize, mas utilize a escala de percepção do esforço também. Se você não tiver, você vai ter que partir para a escala de percepção do esforço, sabendo que no início do programa, pela familiarização, esse aluno tem mais chance de errar, né? A percepção dele pode estar um pouco distorcida. Com o passar do tempo, a percepção dele vai ficando cada vez mais acurada e aí você pode confiar um pouco mais naquilo que ele relata. Bom, indo para a terceira parte da nossa aula, terceira atividade que você tem planejada, que é a prescrição, planejamento e acompanhamento de exercícios resistidos para pessoas que possuem hipertensão ou cardiopatia. O que você tem de referência aí, a gente precisa discutir um pouquinho antes de aplicar o exercício. Está sugerido para você que a intensidade deve ser de 60% a 70% de um RM, e para idosos seria de 40% a 50% de um RM, e você deve prescrever de 2 a 4 séries, de 8 a 12 repetições e de 1 minuto a 1 minuto e meio de intervalo. Então essas são as orientações gerais que você tem no seu plano de aula, que foram tiradas das recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte. E para doenças cardiovasculares,
é sugerido de 30% a 40% de ORM, podendo progredir até 70% no caso de pessoas que têm uma condição melhor de treinamento, de 8 a 10 repetições e de 1 minuto a 1 minuto e meio de intervalo. Bom, antes da gente entrar para a prática, a gente precisa discutir um pouquinho essas referências. Porque apesar de serem referências do Colégio Americano de Medicina do Esporte, na prática elas se mostram algumas vezes inviáveis de você aplicar exatamente dessa forma. A primeira questão é sobre o percentual do teste de RM, que a gente já viu que é extremamente complicado de você fazer o teste de RM para você ficar tirando o percentual disso e você teria que ficar reaplicando várias vezes. Então, como eu posso fazer? Eu posso fazer baseado na escala de percepção subjetiva de esforço de Omni, né? É uma escala validada para treinamento com pesos, assim como a escala de Borg é para exercícios aeróbicos. Então, a escala ela tem as figurinhas, tanto de homem quanto de mulher, e você tem uma escala de 0 a 10, onde você pode aplicar para o seu aluno como você faz com o exercício aeróbico. 60% a 70% corresponderia a 6, entre 6 e 7, né, da escala de percepção subjetiva de esforço. Por que eu sugiro isso? Primeiro, pela praticidade, né, é difícil você fazer teste de RM. E segundo, será que 60% a 70% não é uma intensidade um pouco alta? Se a gente for pensar em termos de treinamento, a gente resistido, você vai precisar ter um cuidado redobrado com relação ao volume, à intensidade e ao intervalo dessa sessão de treinamento. Por quê? Se você trabalha com volume muito alto, ou seja, um número de repetição muito elevado, você tende a ter um inchaço muscular maior, isso comprime de forma maior os vasos sanguíneos, como eu já comentei nessa aula, aumentando a vasoconstrição periférica. Isso eleva demasiadamente a pressão. Uma carga muito elevada também eleva a percepção de esforço e isso também tende a aumentar a pressão arterial. E por fim, intervalos curtos também tendem a gerar um nível de fadiga maior, um nível de estresse fisiológico maior, e isso também provoca alteração significativa na pressão arterial. Ou seja, o que é o mais seguro? Você trabalhar com volumes moderados, próximos de 10 repetições, para indivíduos que você percebe que são mais suscetíveis a esse aumento de pressão, dê um intervalo entre os exercícios, entre as séries, um pouco maior. Para quê? Para que ele não tenha um impacto, um estresse fisiológico tão grande. Isso vai facilitar você manter o nível da pressão arterial em níveis mais seguros. E com relação à carga, é importante você trabalhar com um percentual de carga que seja executável pelo aluno. Às vezes você prescreve, por causa da referência, lá ser 70%, imagina, você fez uma repetição na carga máxima, no teste e obteve um valor. Você vai pegar 70% desse valor para fazer 15 repetições, ou seja, 15 vezes a mais do que você fez. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Apesar de ser uma referência, ela é muito questionada. A gente deixou no plano de aula de vocês justamente para a gente poder fazer esse questionamento aqui na prática. Então a gente vai aplicar agora o exercício baseado na escala de percepção de esforço, que fica mais fácil de fazer. Então eu ajusto meu aluno, tem uma experiência prévia, então, baseado no que eu já conheço ou no que eu percebo desse aluno, eu estabeleço uma carga inicial, essa carga ela vai ser subestimada, eu estou colocando menos peso do que eu acho que ela é capaz de fazer, justamente para eu saber a percepção dela. E aí, eu aplico a escala e faço o ajuste da carga para ficar dentro da zona alvo de treinamento. Então, vamos lá? Primeiro exercício, então, ela vai fazer a puxada à frente, né, com as mãos próximas, inclina o corpo um pouquinho para trás, e vai lá, faz 10 repetições, 2, 3, isso, 4, 6, 10, ótimo. Então já sabe executar o movimento, fica mais fácil. Percepção de esforço. 3. Então, relatou 3. Eu quero de 6 a 10, de 6 a 7, que é 60% a 70%. Então, vou fazer um ajuste na carga para tentar chegar nesse 6.
Então vamos ver, aqui acho que é um bom ajuste. Dá o tempo de intervalo, né? Se ela é uma hipertensa mais severa, tem um controle mais restrito com relação à pressão arterial, eu vou dar intervalos maiores para garantir que ela se recupere entre uma série e outra. Se ela não é uma hipertensão tão severa assim, eu vejo que ela tem condições de fazer, eu dou entre 1 minuto e 1 minuto e meio de intervalo, como é o sugerido. Então você deve pensar nessas variáveis, apesar de serem referências, elas não são normas obrigatórias, elas são referências. A partir delas, você faz ajustes individuais para cada um dos clientes que você for atender. Então vamos lá? Segunda série. Vamos lá. Uma, acelera. Isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu. Percepção. 6. Então ela já entra um pouco difícil, tá? Pensa comigo agora, se ela estivesse fazendo 15 repetições, com certeza ficaria bem difícil, né? E ela está dentro da intensidade esperada, dentro da referência. Ou seja, se eu peço para fazer 15 repetições com 70%, com 60%, dificilmente ela vai conseguir. Você já consegue perceber no padrão do movimento que a pessoa está se esforçando, a tendência de bloquear a respiração já é maior. Então, às vezes, essa referência de 60%, 70% é um pouco alta para o seu cliente. Você pode ajustar para baixo. Como eu disse, é uma referência, não é uma norma obrigatória. Então, você utiliza ela, mas individualmente você faz ajustes. Você percebe que o seu cliente ou seu aluno é muito forte, tem uma condição muito boa de fazer exercício, pode colocar os 60%. Você percebe que ele é um pouco mais franzino, não tem essa condição muscular, trabalhe com percentuais menores. E utilize a escala de percepção de esforço, que fica mais prático para você fazer. Dentro dessa lógica, você na sua aula prática prescreve aí 3 a 4 exercícios de 2 a 4 séries. Por que 2 a 4 séries? Com 2 séries você já tem um desenvolvimento bom para indivíduos iniciantes. Você não precisa gerar o estresse muscular de 4 séries daquele exercício. Então você tem que sempre dosar volume e intensidade baseado no nível de condicionamento atual do seu aluno. Então é dessa forma que você deve prescrever treinamento para indivíduos com hipertensão arterial, sempre partindo do ponto de ter avaliado a pressão arterial antes. Se ela tiver com a pressão muito alterada, ou seja, acima de 140/90, ela chega aqui para treinar com 170/100. Não trago ela para a parte de treinamento com peso, levo para a parte de exercício aeróbio, leve ao moderado e vejo se isso melhora o quadro de pressão arterial. Se não melhorar, não treina exercício resistido naquele dia. Bom, e para que a gente possa fechar então a nossa última aula, a gente vem para a parte dos alongamentos. É uma prática extremamente importante que você deve manter nos programas de exercício físico. O alongamento feito na parte inicial do exercício é uma opção, né? Não se tem estudos mostrando a efetividade da prática do alongamento antes da prática do exercício físico. Se você optar por fazer, que faça ela de forma dinâmica, porque você está preparando a pessoa para a atividade, mas no final da atividade, sim, tem alguns estudos que mostram a sua relevância, e o ideal é que seja feito de forma mais estática. Então, perna atrás, você pode segurar com uma amplitude não muito grande articular, principalmente para os grupos musculares que você exercitou naquele dia, e também não manter uma tensão nem um tempo muito prolongado. Para os grupos musculares que você treinou aquele dia, o ideal é que seja abaixo de 30 segundos com uma tensão moderada, ou uma amplitude articular moderada. Para grupos musculares que você não treinou naquele dia e por acaso você queira desenvolver a flexibilidade, você pode aumentar a amplitude articular, ou seja, aumentar o grau de tensão e permanecer acima de 30 segundos. Então essas são indicações básicas. O ideal é que você faça, pode fazer para o membro superior também, pega cruzado, aqui alongando o dorsal. O importante é que você faça esse tipo de trabalho posterior do treinamento, você pode fazer em pé ou muitas vezes sentado e até deitado, para que você faça a volta calma do treinamento, para que você finalize a atividade de forma mais adequada.
Então, exercícios de alongamento e de flexibilidade são extremamente importantes, devem conter no seu programa, e essa questão da amplitude e da intensidade você faz de acordo com aquilo que você trabalhou previamente no seu treino. Ficamos por aqui, então, na nossa quarta e última aula. Agradeço muito a atenção de cada um de vocês. Espero que todos os conteúdos trabalhados aqui sejam de utilidade, tanto para a sua formação, quanto para a sua futura intervenção profissional. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido e compreendido a ideia dos vídeos, da aula prática, e estou à disposição, né, para vocês, qualquer dúvida. Semana que vem é a nossa prova, né, então ela vai estar lá na unidade 1, sessão 1, pós-aula, estará lá o link, tá? Daí, semana que vem, estudem, se preparem, mantenham a calma, que tudo dará certo. Até mais, tchau, tchau.